Venho para louvar, para aprender. E agora vamos aprender do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Todos, amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça plantadas no Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e da sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. E lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, se assim desejar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é um livro todo messiânico. Ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele trata da primeira vinda do Senhor e também tem algumas profecias da segunda vinda do Senhor. E aqui ele está dizendo o que será operado pelas mãos de Cristo. E 750 anos depois, quando Cristo ele aparece no cenário, ele cumpre exatamente tudo quanto está escrito aqui no livro do profeta Isaías. E assim também como a primeira vinda do Senhor, ela foi profetizada, louvado seja o nome do Senhor, e ela se cumpriu. E ele veio e entregou a vida dele por cada um de nós, ressuscitou dos mortos, sendo assunto aos céus. Assim também há profecias da sua segunda vinda, e ele virá em glória buscar a sua igreja, buscar aqueles que creem no Senhor. Mas a vinda do Senhor, ela pode se dar a qualquer momento, quando nós fecharmos os nossos olhos. Onde as pessoas o tempo todo, elas partem dessa terra. Elas partem algumas quando crianças, outras quando adolescentes, outras quando jovens, não é isso? Outras na idade adulta, outras anciãs. Mas tão certo como o ar que nós respiramos é que um dia partiremos dessa terra. E no momento que você fecha o olho, naquele momento a vinda do Senhor se deu para a vida desta pessoa. Então, amados irmãos, é necessário que você creia no sacrifício de Cristo. Você creia que na cruz do Calvário ele derramou sangue pela sua vida para pagar o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado pertence a quem? Ao diabo. Então, quando você peca, o diabo fala, opa, tu me deve. E não adianta você querer dar o seu carro, não adianta você querer dar o seu telefone, o dinheiro que você tem na conta, porque o Senhor está falando, olha, ele vai te dar o pecado. O pecado aparentemente é bom para a sua carne, mas a cobrança vai ser o aprisionamento da sua alma eternamente no inferno. E as pessoas, com uma interpretação errônea, falam assim, as pessoas colocam Deus como ruim, que Deus vai lançar alguém no inferno, que Deus vai condenar alguém, que Deus vai jogar uma pessoa que ele criou no inferno. Mas é que está a questão, não é Deus. Isto é uma maneira errônea de pensar, ele é contrário à palavra de Deus. Deus é o contrário. Deus ele não quer que você vá para lá.
E ele está falando, olha, eu enviei o meu filho para pagar a dívida de pecado, eu enviei o meu filho para te tirar de lá, para te livrar de lá, mas se você morrer em pecado, devedor do pecado, o pecado tem um dono, o dono é o diabo, e ele vai cobrar a tua alma, e eu como sou um Deus justo, tenho que deixar, porque você usou algo que é dele. É como se eu pulasse na sua casa, e eu roubasse a sua bicicleta, e você chamasse a polícia, e a polícia conseguisse me pegar, e quando me pegasse, tirasse a máscara, ih, rapaz, é o Elvis, você roubou minha bicicleta, mas já chamou a polícia está ali, não é isso? Então eu tenho que pagar. Não foi você que me colocou na cadeia, foi o meu erro. Quem está entendendo, diga amém. E a polícia vai ter autonomia de me punir. Então quando você pega algo que é do diabo, ele fala para Deus, olha, não tem jeito, se eles usar o que é meu, não adianta, pode dar qualquer coisa, não vai pagar o que era a vida deles. E a única maneira que livra eles da minha mão quando usou o pecado, é que alguém entregue a vida por ele. Jesus falou, opa, amém? Quem entendeu o sacrifício de Cristo agora, diga amém? Eu faço isso por eles. E o diabo, ele aceita essa proposta. Por que ele aceita? Porque para Jesus pagar o meu pecado e o seu pecado, ele tinha que vir como carne. E o diabo já tinha corrompido toda a espécie humana. E ele falou, uma vez que Jesus se torna humano, uma vez que Jesus se torna carne, eu também vou corromper ele. Só que o diabo se quebrou, porque a palavra fala que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. O diabo não conseguiu corromper Jesus. E o que fez com que Jesus resistisse, porque a palavra fala que ele também foi tentado. O que fez Jesus ir até o fim, o que fez ele aguentar a tentação, as perseguições, a crucificação, foi o amor que de fato ele tem por mim e por você. Por isso que quando dizemos que nós amamos ao Senhor, nós vamos suportar, porque ele fala que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Se eu amo a Cristo, eu vou suportar. Então Cristo veio, e envergonhou Satanás na cruz do Calvário, entregando a vida dele, pagando a dívida. Ele pagou a dívida da humanidade? Não. Que se ele tivesse pagado a dívida da humanidade, eu não precisava estar aqui pregando o evangelho para você. Ele pagou a dívida de quem crê. E de pregar o evangelho. Quem crer, amém? E for batizado, será salvo. Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Esse perecer é morte eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. É como se ele dissesse, eu enviei o meu Filho, para que todo aquele que crê vai ter a sua dívida paga, o diabo não vai poder cobrar, e você vai ter salvação eterna. Amém? Então aqui, está dizendo, a prova viva, de que Jesus, as pessoas dizem em algumas pregações, que Jesus veio 100% carne e 100% Deus. Quem já ouviu isso, diga amém. Não, ele veio 100% carne. Jesus não veio 100% carne e 100% Deus, porque não tem como ser isso. Ele veio, a única maneira dele pagar o meu pecado e o seu teria que ser na carne. Ele tinha que ser carne e sangue como eu e você. Tanto que ele morreu, concorda? Mas aqui está dizendo o que estava sobre Cristo, o que viria sobre ele. E aqui começa a dizer que no momento que Cristo começasse o seu ministério, ia acontecer isso aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus fez isso? Jesus fez isso? Enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça plantadas no Senhor, para que ele seja a glorificação. Ele diz que iria edificar os lugares antigamente assolados, os lugares sem vidas, os lugares de tristeza, e ele dá uma série de promessas aqui, no que ele faria, através do derramamento do Espírito. Olha o versículo 1, leia comigo, o Espírito, esse Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? O Espírito Santo foi derramado sobre Cristo quando carne que eu digo, carne e osso, sangue, não carne e pecado, foi derramado sobre ele, no que levou Cristo pelo poder de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, manifesto na vida de Cristo, e levou a Cristo a realizar todos aqueles sinais, prodígios
maravilhas, fez Jesus suportar afrontas, fez Jesus suportar perseguições, fez Jesus suportar humilhação, fez Jesus suportar a coroa de espinho, fez Jesus suportar os cravos em suas mãos, todas aquelas chicotadas, cuspe em sua face, socos e pontapés, e também fez Jesus bradar aquela frase, Tetelestai, estais livres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito que deu graça, que deu sabedoria, o Espírito que deu equilíbrio na hora da afronta, deu equilíbrio na hora da traição, deu equilíbrio na hora em que falsamente levantaram engano contra Jesus, porque prenderam com dolo, com mentira. Ele se manteve equilibrado. Jesus o tempo todo teve a sua alma equilibrada. Bateram em sua face, alma equilibrada. Cuspiram em sua face, alma equilibrada. Mentiram acerca dele, alma equilibrada. O traíram com um beijo no rosto, alma equilibrada. O venderam por 30 moedas de prata, alma equilibrada. Levaram perante o sinédrio, inventaram um monte de mentiras e o espancaram, alma equilibrada. Perante Pilatos, Pilatos o interrogando, alma equilibrada. No momento em que ele estava todo dilacerado por chicote, de maneira que as suas vísceras chegam a sair, que os especialistas mostram isso, ele manteve a sua alma equilibrada na dor, na angústia, na aflição, alma equilibrada. Ele não perdeu o foco. O foco é, eu preciso pagar a dívida daqueles que eu amo. Ele se manteve o foco, carregou a cruz 3 quilômetros, subindo debaixo de chicote. Uma dor terrível, cãibras, mas ele manteve o foco, ele manteve o equilíbrio. Foi pregado os pregos em suas artérias, para que ele perdesse sangue aos poucos e morresse de uma anemia aguda, com aquela dor extrema, que é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Jesus se manteve totalmente equilibrado. E você pode dizer para mim, o que fez com que Jesus manteve o equilíbrio? Não deixa Satanás tirar a sua atenção, porque a resposta está no versículo 1. Vamos ler de novo? A igreja está aí, irmão? Você veio cultuar o Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Amém, queridas? O diabo não quer que você esteja aqui. O diabo não quer que você aprenda. O diabo não quer que a palavra seja pregada, mas o Senhor está vencendo o Satanás agora e está fazendo com que essa palavra chegue até você. Agora cabe você, pelo Espírito, vencer Satanás e não deixar que ele tire a sua atenção, porque você veio buscar uma bênção, você veio ser edificado, você veio buscar resposta e Deus quer te dar. Amém? A igreja está aí, da glória a Deus. O que é que está escrito no versículo 1? O Espírito de quem? Sobre quem? Cristo, amém? O que fez Cristo suportar tudo o que eu acabei de falar aqui? O que fez Jesus manter a sua alma equilibrada quando ele estava sendo traído? O que fez Jesus manter a sua alma equilibrada quando ele estava sendo vendido? Quando ele estava apanhando? O Espírito de Deus. Quando ele estava perante a morte? Tem alguém desequilibrando por alguma luta? Tem alguém perdendo o foco em alguma área da sua vida? Tem alguém desequilibrando dentro da sua casa devido às lutas, à adversidade? Tem alguém desequilibrando, perdendo o foco por causa de uma enfermidade? Porque aqui está mostrando um homem. Eu digo homem porque aqui no momento que ele veio como carne, que ele veio como homem, carne e sangue, eu e você que sangra como eu e você, que suportou tudo isso, e ele suportou e manteve a sua alma equilibrada, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós não temos que estar cheio das redes sociais. Nós não temos que estar cheio do dinheiro. Nós temos que estar cheio da graça de Deus. Temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para que Ele nos dê equilíbrio, sabedoria para lidar com as adversidades. Mas não foi só isso. O Senhor também, aleluia, Ele ressuscita mortos. O Senhor, Ele cura enfermos. O Senhor, amados irmãos, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas.
Ele cura o paralítico de Betesda, ele ressuscita Lázaro morto, podre há 4 dias, ele cura a filha de Jairo, ele cura o cego Bartimeu, ele prega e multidões se convertem e se rendem, aleluia, e tudo isso foi feito porque Jesus tinha sobre ele o quê? Então a cura foi pelo Espírito, as libertações foi pelo Espírito, as quebras de cadeias que diz aqui, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então Jesus pregava pelo Espírito. Quer ser um pregador da palavra? Quer ser? Seja cheio do Espírito. Ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas nos procuram? Irmão, ora por mim, minha irmã, ora por mim. E começa a chorar, começa a derramar sua vida, começa a fazer igual Ana, quando estava perante o templo, derramando a sua amargura, em que Elia teve por embriagada. E ela falou, não, Senhor, não estou embriagada esta hora do dia, mas eu estou derramando perante o Senhor toda a minha amargura. Quantas pessoas nos procuram? Agora mesmo, eu estava vindo para o culto. Minha esposa está ali, a testemunha, uma irmã mandou um áudio de 11 minutos, aonde a metade daquele áudio ela só chorava. E eu senti a dor dela, falei, irmã, quando eu só voltar, eu vou te dar assistência, o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmã Lília, ore por essa vida. Ela é do canal, eu não a conheço, mas ore por esta vida, mas a restaurar os contritos de coração. Então Jesus, as pessoas que estavam na condição da irmã que me ligou hoje, que está na condição de repente de alguém que está aqui, ele restaurou os contritos de coração pelo Espírito. Ele proclamou liberdade aos cativos, como por exemplo, aquele homem que estava ali há 38 anos, cativo, numa cama, esperando o mover das águas. Jesus libertou aquele homem, sim ou não? O jovem lunático que se jogava na água, se jogava no fogo, estava aprisionado e foi curado, sim ou não? Quebrou as cadeias, sim ou não? A mulher que estava corcunda, 18 anos, o Senhor foi lá e operou, libertou aquela mulher. Você pode glorificar o nome do Senhor? E isso Jesus fez através de quê? A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, todos os que choram. Quando o Senhor fala, vou para o Pai, e não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Quando você vai, que essa palavra ela está no grego, e você vai ver o significado dela, ele está dizendo assim, olha, eu enviarei aquele que lutará por você. No original isso é, eu vou enviar aquele que vai lutar por você, que vai cuidar de você, que vai guerrear por você. Amém, igreja? Mas eu quero colocar tudo que o Espírito usou Jesus para fazer. Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados. Minha casa está destruída, minha família está destruída. Restauração e restauração os de antes destruído. Não tem mais jeito para mim? Não tem, tem jeito sim. Antes destruído o Senhor vai trazer renovo. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Quando Jesus vinha, somente o povo judeu fazia a obra. E hoje olha nós aqui fazendo a obra do Senhor, amém, queridos? Aleluia! Já está se cumprindo. Apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Quem? Quem estava contrito. Quem? Quem estava em pecado. Quem? Quem estava em cadeias. Esses vão ser chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus, quem estava aprisionado, quem estava cativo, quem estava destruído, quem estava assolado, quem estava achando que não tinha jeito, vai ser chamado, aleluia, de ministros do nosso Deus. E aonde você, no versículo 7, por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte. Aonde você foi afrontado, envergonhado, humilhado, o Senhor te trará duplicada honra. Mas isso tudo só é possível pelo Espírito Santo de Deus.
E aí tem um hino antigo, 1900 e Jefferson, quando tinha cabelo preto. E eu quando tinha cabelo. Dele é grisalho, mas ele tem, né? Mas eu não tenho, mas glorifico o Senhor, que tudo que Deus faz é bom. O hino é: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha só que lindo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isto levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Você entendeu o que você acabou de louvar? Quero que valorize o que você tem. E no início está vago, o que eu tenho? O que eu tenho? E no final ele fala, ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Então ele está mandando você valorizar o quê? O Espírito Santo de Deus. Valorize, conserve-o, mantenha-o na sua vida, não perca a comunhão com ele, porque se você não perder a comunhão com ele, ele vai te ungir para pregar as boas novas, ele vai te ungir para libertar os cativos, amados irmãos. Jesus Cristo, ele fala, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tudo isso que Cristo realizou, ele realizou pelo poder do Espírito Santo derramado sobre a vida dele. E o Senhor fala, vou para o Pai e derramarei sobre vós o meu Espírito, este mesmo Espírito. Esse mesmo Espírito para lhe dar o equilíbrio que você precisa, para lhe dar a paz que você precisa, para lhe dar a sabedoria que você precisa para falar, para lidar com essa situação, a glória do Espírito Santo para te dar autoridade, para que as potestades malignas que contra você se levantou, caia por terra. Mas ele diz, amados irmãos, no hino que nós acabamos de louvar, é preciso valorizar. Porque o maior tesouro que a gente tem não é a nossa casa, não é o nosso carro, por mais que seja algo importantíssimo, não é a nossa família, porque o bem-estar da nossa família depende do Senhor. Então é o Espírito Santo de Deus o que você tem de maior valor, porque eu preciso do Espírito Santo de Deus para me dar graça e sabedoria, para manter a minha filha nos caminhos do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para ser o marido bíblico e manter meu casamento. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para que a minha casa seja edificada. Não é o seu emprego, porque quem capacitou você a estar lá foi o Senhor, foi o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Mas foi coisas gloriosas que se operou pelo Espírito Santo, sim ou não? Isso é maravilhoso, não é? Abre a Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Eu vou ler até esse capítulo todo, porque ele é tão glorioso. Ele é um bálsamo. Ele é um refrigério tão grande. E há quem diga que não gosta de ler a Bíblia, não consegue ler a Bíblia. Mas quer ver como é que a gente vai ler um capítulo agora e vai ser edificante? Pastor, não consigo ler a Bíblia. Se você abrir agora a Bíblia e ler ela comigo, é porque você consegue ler em casa também. Mas olha que coisa gloriosa nós vamos ler aqui. Preste bem atenção. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, podemos? Olha que coisa linda. Não se turbe o vosso... Está turbado o teu coração?
o meu casamento, a minha saúde, o meu emprego, está turbado o seu coração? Olha o que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se você está turbado é porque você não está crendo. Olha o 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Há uma promessa, que um dia nós vamos sair daqui. Então você tem que olhar para toda essa dificuldade que está ao teu redor e glorificar. Glorificar pela dificuldade, não, glorificar na dificuldade. E dizer, Senhor, eu sei que um dia o Senhor nos tirará daqui. Olha o 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem quer ir a Deus, diga amém. Só por Cristo. Nenhum outro pode te conectar a Deus, porque foi Cristo que pagou o preço do seu pecado. Ele é o único que tem poder para te santificar e te colocar perante o Pai. Amém? Versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tenho visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai. Mas Jesus veio como carne. Como é que podia olhar ele e ver o Pai? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito do Pai. Aleluia. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Jesus fala que o Pai está nele, mas no capítulo 61 fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque é o Espírito do Pai. Diga, o Espírito do Pai estava em Cristo. Isso é uma coisa incrível, quem acha, diga amém. É uma coisa gloriosa ter o Espírito de Deus em si, não é isso? Mas vamos continuar lendo. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então entenda bem, aquele que crê em mim, além de ver o Pai em mim, também farão essas obras que eu estou fazendo. Vocês estão maravilhados que o enfermo está sendo curado, que o paralítico está andando, que o morto está ressuscitando, que o demônio está caindo por terra. Olha, além de ver o Pai em mim, vocês também farão essas obras, e digo, farão elas maiores, não nos colocando acima dele, mas nos colocamos na mesma obra, no mesmo propósito, que é resgatar almas, que é quebrar cadeias, é ver o nome do Pai glorificado, é ver vidas sendo reconciliadas com o Pai. Ou seja, Jesus ele veio por um período nesta terra, aleluia, mas ele deixou os seus discípulos, eu e você, com o seu Espírito sobre nós, para dar continuidade à obra, para que quando ele voltar, aleluia, ele pegar todos os congregados e viver com ele, ou seja, a obra continua. Mas agora, usando a sua vida, usando a minha vida através do Espírito Santo de Deus. Olha o que ele fala, irmão, isso aqui, você precisa crer nisso. Eu vou repetir o versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus morre, preste atenção, ele assunta aos céus, tudo volta como era antes. Cada um volta à sua vida, cada um volta ao seu marasmo, para os sinais, para os prodígios, para as maravilhas, até que eles se lembram. Até que eles se lembram, de cá em si se lembra que o Senhor prometeu ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí pega os discípulos, com mais algumas pessoas, totalizando 120 pessoas, entram no lugar, dobram o joelho e começam a orar, começam a buscar Deus. E nós conhecemos a passagem, está em Atos capítulo 2, quem conhece, diga amém? E permaneceram todos unânimes em oração. Quando de repente veio do céu um som de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que os levaram a falar em outras línguas. Amém, queridos? E quando eles são cheios do
De cara, Pedro sai e já ganha quase 3.000 para Jesus. Depois Pedro sai e fala, não tenho prata, não ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E começa pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo ressuscitadas. Eles começaram a fazer obras iguais a que Jesus fizeram, sim ou não? E até maiores. Se cumpriu, sim ou não? Só que Pedro era carne e sangue como eu e você. E Pedro creu. Filipe creu. Filipe estava na sua casa. Depois desse episódio que o Espírito Santo foi derramado, lá no capítulo 8 de Atos, Filipe está na sua casa. E alguém entra na casa de Filipe. E não foi a mãe de Filipe, não foi a sogra de Filipe, não foi o irmão de Filipe, não foi o filho, não foi a esposa. A Bíblia fala que quem entrou na casa de Filipe foi um anjo do Senhor. Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo. E o anjo fala para Filipe, vá para Jerusalém, para o caminho que desce de Gaza, lá te direi o que fazer. E quando ele chega, estava lá o mordomo da rainha de Candace, o eunuco, superintendente dos seus bens, que tinha ido em Jerusalém, pegou um pergaminho, estava tentando entender a palavra e não compreendia. E o Espírito Santo de Deus chegou para Filipe e disse, chega mais perto do carro. E nós sabemos o que aconteceu, que Filipe ganhou aquele homem para Jesus, que aquele homem foi batizado. E olha as obras sendo feitas por homens que creram. Homens e mulheres que creram no Senhor e foram cheios do Espírito Santo e que também suportaram chicotadas, que também suportaram prisão, que também suportaram traição, que também suportaram afrontas, porque suportaram, pastor, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Eu não sei qual é a afronta que você está suportando, qual é a vergonha, qual é a perseguição, qual é a dor, mas eu sei que se você estiver com o Espírito Santo de Deus, você vai passar por isso glorificando o nome do Senhor. E o final, isso será testemunho para a glória do eterno nosso Deus. E tem mais, não acabou. Versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas ele vai fazer para quem? Para quem que ele vai fazer? Para quem, igreja? Nós estamos lendo para quem? Para quem recebeu o Espírito dele. Você tem o Espírito Santo de Deus? Tu vai pedir e ele vai fazer. Então, entendeu o que eu estou falando com você? A gente falou da ação do Espírito Santo, do que ele faz. E aqui Jesus está falando que pelo Espírito dele vamos fazer as mesmas obras. Vou repetir para você. Versículo 12. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E olha o que ele vai falar, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai ficar pedindo carro. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai ficar pedindo prosperidade, dinheiro, para ficar conhecido na mídia, para o canal crescer, para ser conhecido, para sua influência. Não. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai nem ficar pedindo marido, esposa, namorado, namorada, não. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que a vida dele está na mão do Senhor. Conhece Isaías, conhece o Salmo 139. Tu me sondas, tu me conheces, tu me cerca de perto. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, a minha vida o Senhor escreveu num livro. Então o Senhor não devo me preocupar, porque está escrito a minha profissão, aonde eu vou morar, quem é a esposa, quem é o marido, quantos filhos eu vou ter, tudo está no controle de tuas mãos. Agora quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pede uma coisa assim, e tem que pedir, o que que é? Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer, Senhor. Cumpra o teu propósito em mim. Cumpra a tua vontade em mim, glorifica o nome do Pai, glorifica o teu nome na minha vida. É isso. E olha só, 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes e guardardes os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Naquele momento, o consolo do Pai veio através de Cristo. E o Espírito estava sobre ele. Então eles estão olhando para Cristo. Mas Cristo sabia que ele ia ser assunto aos céus. E ele fala, mas eu vou pedir ao Pai, para que vos mande outro consolador. Consolador nós sabemos, aquele que vai guerrear por vocês. Estão se levantando contra a sua vida?
você tem um Consolador que guerreia, que luta, que protege você. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco só na hora do culto? Depois você volta a ficar aflito? Só na hora do culto, que você perde o medo de tudo, chega lá fora e fica com medo de novo? Não, ele vai dar o Consolador para sempre. Para sempre. Aleluia. E quem é o Consolador? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem está no mundo, irmão, não recebe. O no mundo aqui é no pecado, é na mentira, é no engano. Não recebe nem o vê. Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. O Senhor está falando, Jesus Cristo. Não é nenhum homem, é Cristo falando diretamente. Que aquele Espírito, lá de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade, as boas novas aos mansos, proclamar liberdade de prisão aos presos, não é isso? Toda aquela bênção, toda aquela maravilha, esse Espírito Santo, o Senhor está dizendo que Ele não vai estar em quem é mundano, quem vive uma vida de pecado, de mentira, mas aquele que toma uma posição, que quer viver uma vida cristã, que quer viver com Cristo, esse Espírito que faz com que o nome do Senhor seja glorificado através de cura, através da libertação, de quebra de cadeias, de abertura de portas, de demônios sendo expulsos, de vida sendo curada, que traz equilíbrio, que traz sabedoria, que traz força, que traz verdade, aleluia, que traz alegria, que traz paz, até mesmo em meio à tribulação. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele vai habitar, e não só habitar, ele vai ficar conosco para sempre. Olha que tesouro, versículo 17, de novo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo que esse Espírito está em nós, que ele habita em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vai ficar órfão, vocês vão ficar com o meu Espírito. Vocês vão ficar com meu Espírito. Eu já vou concluir a mensagem, vocês vão entender. E para você entender, quem aqui, irmãos, quem aqui, de fato, com verdade, com sinceridade, porque uma coisa, irmãos, é dizer que tem, outra coisa é ter. Tem gente que sapateia na igreja, tem gente que fala em profecia na igreja, chega em casa, está tudo destruído, toma calmante, antidepressivo, dá volta nos outros. Então, é do teu coração, fala, você realmente gostaria de ter esse Espírito na sua vida? Ter equilíbrio em meio a uma luta, porque passamos lutas, passamos aflições. Já pensou, eu estar passando uma luta terrível e eu não perder o equilíbrio? Eu não deixar com que a minha mente enlouqueça? Isso seria maravilhoso. Já pensou eu poder abrir a boca com sabedoria para conversar com meus filhos, sabedoria para conversar com o esposo, sabedoria para conversar com a esposa, sabedoria para explicar a palavra para alguém? Que maravilha seria em meio à dor eu poder glorificar, em meio à angústia eu ter paz, em meio às prisões e tribulações eu conseguir dormir, deitar, descansar. A palavra fala em Provérbios 1:23, que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele faz saber as suas palavras. Você parar a pensar, já pensou? Eu poder abrir a Bíblia e enxergar o que está além da letra, as revelações do Senhor, eu compreender a palavra, eu compreender o reino. Já pensou eu chegar para uma pessoa, um adorador de escultura, uma pessoa aprisionada, uma pessoa que não conhece a verdade ainda, que é uma pessoa maravilhosa, mas que não conheceu a verdade de salvação, e eu poder sentar com sabedoria do Espírito, abrir a boca e aquela pessoa se render? Já pensou alguém entrar no ônibus, assaltando, apontando arma para todo mundo, eu falar, Senhor, segue esse demônio, e ele não me vê? Já pensou receber o diagnóstico de uma enfermidade e falar, Senhor, o Senhor levou sobre si a minha enfermidade, eu creio, e essa enfermidade cai por terra? Já pensou ter sonhos proféticos, visões proféticas, eu ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor? Já pensou o diabo se levantar por um caminho contra mim, cair ferido diante de mim, por um caminho e vir para o 7 fugir? Quem acha que isso seria maravilhoso, diga amém. Mas foi isso que ele colocou para nós.
Só que o problema é que nós estamos valorizando a nossa roupa. A gente está valorizando o nosso carro, o nosso dinheiro, os nossos passeios, as nossas vontades. Estamos valorizando o pecado, a vontade carnal. E essa riqueza, que de fato é uma riqueza, que a traça e a ferrugem não consomem, que os ladrões dominam e não roubam, que faz um bem maravilhoso para a sua vida que nenhum remédio pode fazer, nenhum lugar paradisíaco pode fazer. Ele faz um bem inenarrável ao ser humano, ainda te leva a levar este bem a outras pessoas. Nós não temos valorizado. Nós não temos valorizado. Essa é a riqueza. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é uma riqueza que nada nessa terra pode te dar, a não ser Jesus Cristo. Nada. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Posso? Versículo 11. Eu fiz a pergunta, quem quer ter esse Espírito, o Espírito Santo de Deus? Diga amém. Você quer ter mesmo? Então presta bem atenção, não perca nenhum detalhe do que vai ser lido aqui. Presta atenção. Aqui está falando para a igreja de Corinto. Qual era o retrato da igreja de Corinto? Uma igreja que cantava louvores, amém? Uma igreja que ceava com os irmãos. Uma igreja que pregava a palavra. Mas uma igreja que tinha todo tipo de pecado dentro dela. E aqui não falando de templo, falando da vida das pessoas. Amém? E aqui o Senhor não está mandando fogo e fulminando aquela igreja. Mas o Senhor está enviando uma palavra de conserto para essa igreja. Amém? Aqui não está falando mais para a igreja de Corinto. Mas se tem pecado na minha vida, tem pecado na sua vida, não é isso? Essa palavra passa a ser para quem? Para mim, passa a ser para você. Porque Ele não quer que você venha perecer. Ele não quer que você venha perder a salvação eterna. E Ele quer o contrário, Ele quer nos levantar, nos colocar de pé, nos renovar, nos encher do Espírito Santo, para que a gente venha ser liberto, tenha paz, equilíbrio e venha levar libertação aos que estão presos. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Esquece Paulo. Aí é Paulo falando aos Coríntios, não, Paulo está sendo um instrumento. Quem está falando pela boca de Paulo é quem? Desculpa, irmão, 2 Coríntios, falei primeira? É por isso que vocês estão... É 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 6:11. Quando for assim, pode falar, irmão. Pastor, não estou achando, porque às vezes a gente troca aqui primeira, segunda. A minha idade está chegando, vamos lá. 2 Coríntios 11, agora sim, agora você vai. Então aqui, esquece a igreja de Corinto, amém? Está falando para a gente. Tá? A igreja de Corinto já passou, só está falando para a gente. Esquece Paulo, não é Paulo, é o Espírito Santo de Deus usando Paulo, amém? Então é o Espírito Santo de Deus falando com você. A nossa boca está, acharam aí? Versículo 11? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Quem é que está abrindo a boca para a igreja? O Espírito Santo de Deus. Ah, o Senhor me rejeitou, porque o que eu fiz, não tem mais jeito para mim. Ele está falando aqui que o coração dele está dilatado para você. Ele não está aberto, não, ele está escancarado, ele está dilatado para você. Se isso não é amor, é o quê? Lê o contexto de Corinto. Tinha até pai que dormia com a esposa, filho que dormia com a esposa de seu pai na igreja de Corinto. Mas ele está falando que a boca está aberta, o coração está dilatado. Ele quer salvar essa igreja, sim ou não? Acredite, Ele quer salvar você também. Não importa o que você fez, Ele quer te salvar. Versículo 12. Não estáis estreitados em mim, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Olha o cuidado do Senhor. Queria que você olhasse para mim agora. Olha o cuidado do Senhor. Olha só, eu não quero te ofender. É isso que... Entenda bem. Olha o que o Senhor está tentando dizer nessa passagem. Olha o que Ele está dizendo nessa passagem. Olha,
Eu estou abrindo a minha boca para você com amor. O meu coração está dilatado. Ou seja, eu estou falando com todo amor. Eu não estou falando para te ofender. Eu não estou te falando para te ferir. Eu não estou falando para te magoar. Eu estou falando para te acordar. Eu estou falando com o meu coração aberto, eu estou falando com o meu coração dilatado, eu estou falando com o meu coração derramado diante de vocês. A ausência do Espírito, a ausência da minha presença, que te dá equilíbrio que você está precisando nessa situação, e a ausência do meu Espírito que te dá sabedoria que está faltando para você falar, sabedoria para você agir, a ausência do meu Espírito que te dá a sabedoria para entender a minha palavra, que te dá vontade de orar, que te dá vontade de congregar, que te dá forças para dizer não ao pecado. Esta presença, ela está ausência na sua vida, porque você não está estreitado em nós. Ele usa nós porque ele está fazendo alusão a ele, a próprio Cristo, está fazendo alusão ao Espírito Santo de Deus, amém? Não, vocês não estão estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vocês não estão dando voz ao meu espírito, vocês não estão chegando para mim, na minha obediência, da minha palavra, vocês estão dando voz aos seus afetos, aos seus corações, às vossas carnes, o coração que é enganoso e falho. Presta atenção. Versículo 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Ele está falando que o coração dele está dilatado, mas o nosso está o quê? Endurecido. Mas ele faz uma proposta: dilata o coração de vocês também. Vou repetir, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. O coração de quem que está dilatado? Do Senhor, amém? Agora o versículo 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Se ele está falando que eu devo dilatar o quê? O que ele dilatou lá na frente? O coração. Então, se ele fala dilatai também vós, ele está falando dilata o coração de vocês, deixam de ser duros de coração, está tudo desmoronando, a tristeza está tomando conta, está tudo afundando, está tudo dando errado, não tem paz, antidepressivo, está pensando em tirar a vida, mas ainda está com o coração endurecido, não quer pedir perdão, ainda está com o coração endurecido, não quer reconhecer que está caído, só vai levantar se reconhecer que está caído, só vai receber perdão e misericórdia se reconhecer que pecou. Então ele fala, dilata o coração de vocês também. Dilata. Porque eu estou falando como a filhos. E pulando lá para Hebreus 12, ele fala que filho há que o pai não corrija, porque o pai corrige e açoita o filho que ama. Então ele está dizendo, é ruim falar do pecado, machuca falar do erro, machuca ser confrontado, mas se eu não te confrontar, eu não vou te acordar, se eu não te confrontar, eu não vou fazer você enxergar. Então já que eu estou te confrontando, não fique chateado comigo, mas entenda que um pai quer salvar um filho, um pai quer estender a mão, quer te tirar do buraco, então não endurece o seu coração. Que coisa linda! Uma igreja que adorava ídolo, uma igreja que comia comida sacrificada, uma igreja que tinha abominações sexuais, uma igreja que os filhos dormiam com seus pais, uma igreja que era misturada com o mundo, uma igreja profanada, mas ele está dizendo, olha, eu aqui vejo vocês ainda como filho, quero resgatar vocês, não endureça o coração de vocês. Versículo 14. E aqui ele vai dizer o motivo, a causa. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus? Vós sois o templo do Deus? Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Quem quer isso, diga amém. Você quer que o Senhor habite no meio de você? Você quer dizer, tu és o meu Deus, e Ele também te reconhecer e dizer, tu és o meu povo? Quem quer isso, diga amém. Pergunta bem alto, pastor, o que eu devo fazer? Não, está baixo, mais alto. Pastor, o que eu devo fazer?
Versículo 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Sai do meio de quem? Versículo 14. Sai do meio disso aqui, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os, mas as roupas dos infiéis é legal. As roupas dos infiéis mostra como o meu corpo é bonito. A fala dos infiéis é legal. É uma fala transada, é uma fala alegre, é uma fala... O modo de andar, o modo de vestir, o modo de falar, o que eles veem, o que eles frequentam. O cabelo deles é legal, a unha deles é legal, a pintura deles é legal. Tudo neles é legal. Mas tem que ser legal, queridos. Porque se não for legal, você não vai querer. O que os infiéis têm pode ser legal, mas leva à morte. E por que leva à morte? Fala, pastor, por que leva à morte? Porque te separa da vida que é Cristo. O que te faz ser um cristão é exatamente você ser diferente. O que te faz ser um cristão é exatamente você falar diferente. Você enxergar diferente, porque a candeia do corpo são os olhos. O que te faz ser um cristão é exatamente não ser encantado e hipnotizado por este mundo. É isso que te faz um cristão. É querer cada vez mais nessa terra se parecer com aquele que realmente é do alto. Mas eu tenho que ser igual, eu tenho que falar igual, eu tenho que me vestir igual, eu tenho que estar na moda. Não, você tem que estar em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Vocês têm que estar em paz. Você tem que estar equilibrado. Você tem que estar direcionado por Deus. Mas ele está falando que o povo de Corinto, como a igreja de hoje também, ela se prendeu a um jugo desigual com o ímpio, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Não, mas não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Mas cadê a paz? Tem não, pastor. Cadê o equilíbrio? Tem não. Dorme por quê? Porque eu tomo remédio. Grita à toa, se desequilibra, sai do sério, nada dá certo, é um monte de relacionamento, é um monte de coisa que tenta profissionalmente e não consegue entender a palavra, não consegue se firmar na presença do Senhor, é um levanta e cai, é um cai e levanta. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo é que você fez uma escolha, e a escolha é que você se enfiou num jugo desigual com o ímpio. E ele vai começar a dizer que sociedade tem a justiça com a justiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que concerto tem o templo de Deus. Você é o templo de Deus, com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Deus habita no ser humano através de quê? Deus habita no ser humano através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro. O que eu ganho com isso, pastor? Se eu sair dessas amizades, se eu sair desses costumes mundanos, desse excesso de vaidade, de eu me contentar com o que Deus me deu, eu me contentar com o que Deus me deu, e me contentar com a forma que Deus me deu, não querer mudar nada, me fala comigo, pastor, o que eu ganho se eu fizer isso? Eu vos receberei. Tá bom? Não, ainda não tá bom não, tá bom. Eu serei para vós pai, tá bom? Não, ainda não tá bom não. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que acontece? Se eu ser como a Bíblia manda eu ser, o Senhor fala, eu te receberei. Pastor, traduz para mim, eu vou ouvir a tua oração. Eu vou habitar na tua mente, eu vou habitar no teu coração, eu vou habitar na tua casa, eu vou habitar nos teus filhos, eu vou habitar no teu casamento, eu vou habitar nos teus projetos, eu vou te direcionar. Você não vai ficar perdido, que não saber o que fazer. Eu vou te direcionar, eu vou te dar vitória, eu vou te dar equilíbrio, eu vou te dar paz, eu vou te dar herança, porque você vai ser para mim filhos, e eu serei por você pai. O diabo não vai se meter a besta com você, porque agora você tem um pai.
Então o Senhor está falando, Ele está propondo uma troca. Abandona o mundo, abandona o pecado, abandona a vaidade, abandona o jugo desigual, que eu vou receber vocês, eu vou derramar o meu espírito, vocês vão ser meus filhos, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou quebrar barreiras, eu vou quebrar muralhas, eu vou quebrar correntes, eu vou quebrar cadeias, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou encher a vida de vocês da minha glória, da minha presença. Troca o diabo por mim, troca o pecado por mim, troca a vaidade por mim. Sai do meio deles. Então era uma igreja que adorava, que pregava, era uma igreja que louvava, mas que estava no meio das trevas. Ele está falando, vocês estão cantando louvor, estão dentro da igreja, mas vão tudo para o inferno. Mas tem luz para vocês, tem um Espírito, tem salvação, sai do meio deles. Sai do meio deles. Vem para mim. Só que tem um detalhe. A igreja de Corinto, quando se converteu, ela foi de fato para o Senhor. E eu provo. Aquele que vem a mim, ele está indo resgatar uma igreja que se corrompeu. Uma igreja que recebeu o Espírito, que fez a obra, que cresceu, porque a igreja de Corinto cresceu, ela cresceu. Mas essa mesma igreja que cresceu, que recebeu o Espírito, não valorizou a presença do Espírito Santo e começou a achar bonito o mundo, começou a achar bonitas as comidas sacrificadas, começou a achar bonitos os usos, começou a achar bonitos os costumes, trouxe para dentro da igreja no que não tem nada a ver. Os conservadores, aqueles que mantiveram o Espírito Santo de Deus, que mantiveram a cabeça no lugar, que não se corromperam, mesmo estando ali, pegou, escreve carta para Paulo e fala, Paulo, aqui está uma loucura, o povo está fazendo um monte de carnificina, está fazendo um monte de coisa errada, está trazendo o mundo para dentro da igreja, Paulo, está acontecendo isso, fofoqueiros não, defensores da verdade, defensores do evangelho, que mandou para Paulo, e Paulo falou, isso está errado, Senhor, como que eu vou tratar isso? O Espírito vem sobre Paulo, orienta Paulo, e faz Paulo pelo Espírito escrever essa reconciliação maravilhosa, para aqueles que queriam ser reconciliados. Então se você está querendo ser reconciliado, você não vai se sentir envergonhado com essa palavra, você não vai se sentir humilhado, pelo contrário, você vai se sentir amado. Amado. Porque primeiro ele está trazendo as características do Espírito Santo de Deus, que você um dia teve. O equilíbrio que você um dia teve, a paz que você um dia teve, a vontade de orar, de ler a palavra, de estar na igreja que um dia você teve, que agora não tem mais. E ele está dizendo por que você não tem mais. E ele te convida a ter de novo e para sempre. Se isso não é amor, é o quê? Se isso não é amor, qual é o nome disso? Eu preciso de paz, você precisa do Espírito. Eu preciso de equilíbrio, eu preciso do Espírito. Eu preciso de direção, você precisa do Espírito. Eu preciso entender a Bíblia, você precisa do Espírito. Eu preciso que o meu marido, que a minha esposa se converta, você precisa do Espírito Santo para convencê-los. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Você precisa. Ah, eu fui usado por Deus, eu fui usada por Deus. Mas por que parou de ser? Porque aquilo que te levava a fazer tudo aquilo era o Espírito. Mas o Espírito, ele se retirou. Será que ele se retirou? Ou ele foi posto para fora? Ele foi posto para fora. Por quê, pastor? Porque ele fala que nós não podemos adorar dois senhores. Então, no momento que você tendo a consciência do pecado, você tendo a consciência do certo e errado, você deixou Satanás entrar, você deixou por vontade própria. Então, quando ele viu que você deixou o Satanás entrar, ele falou assim, está nítido que ele não me quer mais aqui. Que ela não me quer mais aqui. Ele, como Saul, quando Saul peca, diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, apoderando-se dele o Espírito maligno. Mas o Senhor, nesta noite, não está aqui para me humilhar, para te humilhar. Ele está aqui com o coração dilatado. Ele está falando, quando eu confrontar você, que eu vou confrontar, o Espírito Santo de Deus, não quero te humilhar, eu estou fazendo com amor, estou fazendo como a filhos. Dilata o teu coração. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa.
Você veio na minha casa hoje porque você tem falta de mim. É o Senhor falando. Você veio aqui porque sente falta da minha presença. Você veio aqui porque sabe que tudo está desmoronando. Você veio aqui porque eu estou gritando. Eu sou o teu pastor. E a ovelha ouve a voz do pastor. É por isso que você está aqui. Então se renda, dilata o seu coração também. Deixa eu ser o teu Deus. Vem ser o meu povo. Deixa eu ser o seu pai. Vem ser meu filho, minha filha. Vem ser instrumento, vem ser usado na minha presença. Vai vir dores, vai vir perseguição, vai vir afronta. Não vai ser fácil, mas eu vou te dar equilíbrio, eu vou te dar paz. E até se você for colocado na presença de pessoas importantes, não se preocupa com o que você vai falar, porque eu vou abrir a tua boca e vou falar por você. Quando o exército te cercar, não tema mal algum, porque eu estarei contigo. Mas volta para mim. Volta para a minha presença. Não queira ser igual ao mundo. Queira ser igual a mim, diz o Senhor. Queira ser igual a mim. Olha para a minha palavra, viva sobre a minha palavra. Não vai te faltar paz. Não vai te faltar gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Não vai te faltar os meus dons, eu vou te usar como instrumento. Não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o que cobrir. Eu guardarei a tua entrada, a tua saída, o teu deitar e o teu levantar, mas eu preciso ser o teu Deus, e você precisa ser o meu povo. Eu preciso ser teu pai, você precisa ser meus filhos. Porém, se recebe a exortação, a repreensão, eu os tenho por filhos, mas se não recebe a exortação, sou bastardo e não filhos. Quer ser bastardo ou quer ser filhos? Eu vou ler de novo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. Essa palavra eu acho linda, irmãos, eu acho muito linda. Aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Ele usa o nosso, né? Você vê que é Paulo escrevendo a Coríntios. Paulo podia falar, o meu coração está aberto. Amém? Paulo está escrevendo, o meu coração está aberto. Era isso que Paulo devia escrever, porque a carta de Paulo aos... Mas Paulo fala o nosso coração, porque não é Paulo, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está falando, o meu coração está aberto, o coração do Pai está aberto, o coração do Filho está aberto para você. Como ele fala, façamos o homem, a nossa imagem estava no plural aqui também. Nós estamos dilatados, ou seja, há uma concordância do Pai, do Filho e do Espírito para te resgatar, para te perdoar, para te curar. Está dilatado, versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados no vosso próprio afeto. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, não tem o que você argumentar. A tua vida não está afundando porque eu te abandonei. A tua vida não está afundando, né? Como o diabo está botando na tua cabeça, que eu abençoo os outros, não abençoo você, que eu te deixei de lado, que eu não te protejo, que eu não te guardo. Não. Ela está afundando porque você não está estreitado em mim. Porque está correndo o seu próprio afeto, sua própria vontade. Não vos prendam julgo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com justiça. Irmãos, tem crentes seguindo influências na internet que servem a Satanás. Que dão glórias ao diabo. Que não falam de Deus, que não glorificam o nome do Senhor. E as pessoas querem o cabelo igual, querem a roupa igual, querem tudo igual. Não, nós temos o influencer, é Cristo. Cristo tem que nos influenciar, a Bíblia tem que nos influenciar. Porque se Cristo for o teu influencer, se Cristo for aquele que for te influenciar, você olha o influenciador lá da internet, você olha da televisão, você quer o cabelo igual a ele, quer a roupa igual a ele, né, quer o corpo igual a ele. Se o cara é malhadinho, você quer ser malhado igual a ele, quer fazer a barba igual a ele, quer fazer homem agora também fazer uma sobrancelha, meu Deus do céu, acabou mesmo. Quer um igual, a menina quer ser igual. Mas se Jesus for o seu influência, aleluia, você também vai curar, você também vai libertar, você também vai quebrar cadeias, você também vai expulsar demônios, você também, aleluia, vai ser assunto aos céus, porque o Espírito de Jesus vai estar em você. Vai estar em você. Não se pegue num julgo desigual com eles, não. Que sociedade tem a justiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E não vos receberei. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, tudo que está em Isaías 61, que estava sobre Cristo, que ele foi assunto ao céu, ele falou que seria derramado sobre a sua igreja, sobre aquele que crê, sobre aqueles que têm adoção de filho. Então, se você quer isso, ele diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor, que é o meu espírito, santifique. Aí eu quero se voltar para Deus, eu quero estar com o Senhor, me prova. Como, Senhor? Se santifique. Tira o que é do mundo. Tira o que veio de influência maligna. Olhe para mim, olhe para o alto, queira se parecer comigo, não com o mundo. Sai do meio deles, porque se você sair do meio deles, eu vou para o meio de ti. Sai do meio deles, que eu vou para o meio de ti. E se Jesus vier para o teu meio, você vai ter gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, nome escrito no livro da vida, reconhecimento como filho, autoridade, poder para fazer obras maiores, aleluia. Eu quero isso para a minha vida e você. Então vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor, aleluia. Aleluia. Vamos louvar.